assim, professor Mira, e aí? Tivemos um aumento da taxa Selic, que já era esperado. 14,25%. Muita gente se perguntando, renda fixa, vou para os fundos imobiliários. O que você acha desse atual momento? Assim, já era amplamente esperado, né? Essa taxa estava contratada desde o ano passado, né? A gente já sabia que íamos ter 2 pontos percentuais, 2 reuniões com 1 ponto percentual, mas a minha aposta é que a gente ainda vai ter mais aumento. Saiu hoje a ata da reunião de semana passada do Copom e mostrou um Copom ainda preocupado, vendo um cenário de redução de inflação para final de 2026, mais 2027, uma inflação ainda muito resistente. E eu acho que a Selic terminal, né, que é até onde ela vai parar de subir, acho que ela deve parar ali na casa de 15, 25. Eu acho que ainda sobe um 0,75 na próxima reunião, no meio do ano mais um 0,25 e estabiliza por aí. O mercado está apostando 15,25 nessa Selic terminal, ou seja, também já é amplamente esperado que continue aumentando a Selic. A decisão unânime da semana passada de aumentar a Selic e o comunicado e tudo que eles fizeram dá essa impressão, porque eles disseram que vai ter um aumento na próxima reunião, mas não da mesma magnitude. Por isso que o mercado está apostando em alguma coisa aí 0,5%, 0,75%, para que a gente tenha a Selic mais ou menos no meio do ano parando de subir. Qual é o melhor investimento nesse cenário? Assim, tá tudo bem barato, né? Ações estão muito baratas. Ah, mas a bolsa subiu. Realmente, a bolsa subiu, tá perto do topo histórico, né? A gente fez topo histórico de 135, 137 mil pontos, tá ali perto de 132, 133. Só que se a gente pegar toda a inflação desde o último topo histórico, assim, acho que nos últimos 3 anos a bolsa tá meio que de lado, né? Sobe e cai. Então, se a gente jogasse inflação, dava para projetar um Ibov bem acima disso. Fundos imobiliários, poxa, subiu, você falou, André falou, subiram recuperando uma queda muito grande. Sim. De muito tempo. Por que eles subiram? A gente teve uma pequena acomodação das taxas de juros futuras, né? Tesouro IPCA mais, taxas mais longas, elas cederam um pouquinho, não muito, mas eu acho que também tem um pouco a ver com a reforma tributária, né? Porque no projeto que o governo mandou para o Congresso, os dividendos de fundos imobiliários estão fora, né? Então eles continuariam isentos. E os de ações não. Então, de repente, o público pode até... Assim, não faria muito sentido, porque fundo imobiliário é muito para investidor de varejo, né? E vai pagar esse acréscimo de imposto para a galera que ganha mais de 600 mil por ano, que não é a maioria dos investidores. Mas o fundo imobiliário ficando isento, de fato, porque ainda tem um monte de coisa para acontecer. O Congresso, o próprio Hugo Mota, quando recebeu lá, o presidente da Câmara, quando recebeu, falou, o Congresso vai fazer os devidos ajustes, então a gente já sabe que o Congresso vai modificar a proposta. E como é que ela vai sair? A gente não sabe, mas, a princípio, o fundo imobiliário estaria fora. Isso dá um fôlego, pode, de repente, como acontecer, e se acontecer essa reforma, pode ser até benéfico para os fundos imobiliários, para os investidores de fundo imobiliário, porque o medo da tributação sobre os fundos imobiliários sempre aconteceu já há muito tempo, né? E, de repente, ficando fora, é uma opção para a galera investir, e isso também pode puxar o preço deles, embora eles ainda estejam muito baratos. Se a gente for olhar uma métrica que é muito comum, que é o preço sobre valor patrimonial, ainda está barato, mesmo com a alta recente, ainda está barato o fundo imobiliário. Mas a gente tem boas opções na renda fixa, boas opções em ações, boas opções em fundos imobiliários, investimento nos Estados Unidos também está interessante, né? Que por conta da taxação do Trump, lá fora a bolsa caiu e o dólar aqui também deu uma acomodada, deu uma queda, então acabou ajudando, o Bitcoin caiu, acabou ficando mais barato, então tem oportunidade para todo lado, né? Mas dentro dos fundos imobiliários, se a gente fala assim, vamos falar, os fundos de tijolo, muitos apanharam. Se a gente fosse falar 3, que você acha que estão, já vamos direto na veia do Mira, 3 fundos imobiliários de tijolo. Assim, depende muito... Que estão baratos e que são boas oportunidades. Assim, depende muito do que o investidor quer. Eu acho que, independente de estar barato ou estar caro, eu acho que faz sentido o investidor pensar no que, o que ele quer. E aí é legal ter uma carteira diversificada. Assim, os fundos mais interessantes, eles sempre vão ser aqueles mais conservadores. O KNRI tá legal, o HGLG, o ALZR... O HG que é uma surpresa, né? O BTLG, mas o mercado todo caiu, né? Sim. Então todos eles caíram. Os melhores caíram menos.
aqueles que não são tão bons caíram pra caramba. Mas os fundos de tijolo, eles não devem ter uma baita recuperação. Por quê? Porque desde o ano passado, a gente tem a expectativa do quê? Do aumento das taxas de juros. A gente pode fazer uma timeline, né? O governo aumentou os gastos, e aí a gente não tem, assim, não dá para dizer, o mês tal. Mas, no final do ano passado, o Haddad, quando ia anunciar o corte dos gastos, anunciou a redução, a isenção do imposto de renda, que era uma ideia, e aí o mercado jogou a toalha. Falou, putz, cara, era para falar de corte, tá falando disso, e aí o mercado financeiro jogou a toalha e o dólar subiu. Então, a partir dali, a gente tinha meio que já contratado uma inflação. A gente já sabia que ia ter uma inflação por conta da alta do dólar. O dólar subiu pra caramba depois desse descrédito do governo. E aí, isso tudo veio reverberar no começo desse ano. Quais os fundos que se dão bem quando a gente tem alta de juros? Ou alta da inflação e alta de juros que a Selic tinha que subir para segurar? Os fundos de papel. Então, era natural que esses que estavam muito amassados, até porque a inflação tinha caído, eles fossem subir esse ano, que é o que está acontecendo. Eu comprei, sei lá, de fundo de papel, eu comprei acho que 1,2 milhão nos últimos 2 meses. Janeiro, fevereiro, até o comecinho de março. Por quê? Porque estava muito barato. E minha carteira estava muito voltada a tijolo. E aí eu quis dar uma equilibrada mais com títulos de papel. Eles ainda estão baratos. Então, existem fundos de tijolo, como você me perguntou, que estão baratos? O mercado todo está bem barato. É difícil de achar um que está, nossa, está muito caro. Só que a gente não tem grandes expectativas sobre os fundos de tijolo. Por quê? Porque eles vão melhorar os seus dividendos, reduzir vacância para os que têm, quando a Selic cair, quando a gente tiver um aquecimento da economia. A gente está num momento de contração da economia. Então, os fundos de tijolo estão baratos, mas a gente não tem, assim, uma baita expectativa. Caramba, eles vão decolar. Não é essa expectativa. Quem tem algum desejo de um retorno mais rápido em fundos imobiliários são os fundos de papel. Esses, sim, têm perspectiva por conta da inflação que está alta. O próprio Copom diz que está alta, que só deve cair no final do ano que vem. Selic subiu, vai continuar subindo e só deve cair no ano que vem, depois que a inflação der sinais de fato de que ela vai ceder. Antigamente era normal você ter um período de 6, 9 meses para que a Selic reverberasse nos preços e, de fato, pressionasse a inflação. Hoje em dia a gente não tem essa medida, a pandemia deu uma bagunçada. Então o Copom está meio que testando, né? Botando o pé na água para ver. Vamos subir, a inflação enfraqueceu? Não sei. No comunicado, na ata que saiu hoje, eles falam, inclusive, que vão ver muito a inflação de serviços para tentar testar, para saber como é que está. Então, a gente tem esse cenário de alta da inflação, da Selic, dos indicadores, e os fundos de papel eles vão andar bem esse ano. Muitos estão abaixo do valor patrimonial, e eu acho que, eu quero apostar em fundos de imobiliários que vão subir. Os de papel têm muito mais chance de subir do que os de tijolo, porque de tijolo depende de melhora da economia, não tem muito jeito.